E aí, molecada, testando aqui o programa que o Weber passou aí. Bom, o que a gente vai fazer aqui, eu já gravei 2 vídeos lá que não deram certo, né? Mas vamos para a terceira tentativa aí. A gente vai fazer um formulário bem básico, bem besta aí, para cadastrar contato. Então vamos criar um novo projeto no Visual Studio, ASP.NET Web Application. Dá um nome de cadastro de amigo. Dá um OK. Nessa tela que aparecer, a gente vai escolher aqui vazio e marcar essa caixinha Web Forms. Aqui ele dá um monte de opção de template. A gente vai usar o vazio e adicionar a estrutura para Web Forms. Deixa desmarcado o Azure e testes aqui. Se estiver marcado, pode desmarcar também. OK. É que ele criou pra gente essa estrutura de pastas aqui, né? Tudo básico. Esses arquivos global.osax e o webconfig a gente não vai usar agora. E nem nesse projeto aqui, a gente vai deixar tudo padrão mesmo. Esse webconfig é para configuração da aplicação no IIS. E o Global Asax ele dá algumas opções de configurações de comportamentos para nossa aplicação quando ela iniciar ou quando detectar algum erro, essas coisas. E a gente não vai usar agora, né? Aqui a gente pode já, antes de começar a codificar a aplicação, a gente pode adicionar criar um novo banco. Então abrir o SQL Server aí. Eu vou criar pela interface mesmo. Se vocês quiserem criar por código aí, vocês que manjam. Então eu vou criar aqui um banco cadastro amigo. OK. Criar uma tabela. Coluna ID, tipo inteiro, não aceita número, já vamos deixar ela com chave primária, nome, esse é um varchar de 150, também não aceita nulo, e-mail, varchar de 150 também. E o WhatsApp vai achar de 13. Por que 13? A gente vai inserir nesse formato aqui, ó. Então dá, se contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 caracteres aí. Vou dar um salvar. Tabela amigo. É isso aí. Bom, aqui no ID, clique em cima dele aí. Nas propriedades, procura por Identity Specification. A gente, onde está aqui, ó, is Identity, só clicar 2 vezes, deixar Yes e tudo padrão aqui, de 1 em 1. Dá um salvar aí, já era. Bom, agora vamos começar, né? Aqui no nosso projeto, clicar com o botão direito, ADD,
New item. Aqui eu não tenho outra opção, né? Eu não sei na instalação de vocês aí se vai ter Visual Basic, mas desde a criação do projeto lá eu não falei, mas vocês deveriam selecionar Visual C Sharp e aí criar o projeto Web Application. Aí aqui a gente também seleciona Visual C Sharp, Web, aí tem essa categoria Web Forms. Então, clicar em Web Forms, marcar Web Form, dar um nome de cadastro. O que ele criou aqui pra gente? Criou uma página com código HTML normal, sem muito segredo. Tem algumas diferenças aqui que eu vou falar, mas o mais importante é essa primeira linha aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Essa primeira linha, ela tem um nome de diretiva. O que ela está falando aqui? Que isso aqui é uma página. Então essa diretiva é uma page. A linguagem é C Sharp. Auto Event Wireup. O que é isso? Isso aqui é assim, todo evento que ocorrer nessa página, ela vai estar automaticamente ligado com o evento no código do servidor. Então se eu tiver um botão aqui, eu consigo dizer que o clique desse botão vai executar um código no servidor lá, no código C Sharp. Isso vai acontecer de forma automática. Code behind. Você vê que ele passa o nome de um arquivo aqui, que nada mais é que o nome da página, .cs. Se a gente ver aqui no projeto e expandir a página cadastro ASPX aqui, a gente vai achar esse arquivo. O que tem nele? Código C Sharp, que nada mais é que o código do servidor relacionado a essa página. Então aqui a gente vai ter os eventos automaticamente ligados lá no código C Sharp, e o arquivo que contém esse código é o cadastro.aspx.cs. Tem uma outra propriedade aqui que fala que ela herda de cadastro de amigo, que é o nome do nosso projeto, e ponto cadastro, que é o nome da página. Então se a gente ver lá, peraí, deixa eu arrumar o mouse aqui, tá? Então se a gente for aqui no código .cs, a gente vê que o namespace é o nome do projeto e a classe é cadastro, que é o nome da página. E essa classe herda de um tipo página. E é isso. Aqui no código HTML, a única diferença que a gente vê por enquanto é esse atributo runAt ou runAtServer, por exemplo. Isso aqui significa que essa tag, deixa eu trocar de mouse aqui que tá, acho que acabou a pilha. Agora tá funcionando aí. Então isso quer dizer que esse elemento head, ele vai ser acessível no código servidor. Então vamos ver aqui, por exemplo, esse form também tem esse atributo. Essa div não. Então vamos dar um ID para essa div sem colocar o atributo runAt. Essa div vai ser a div 1. O form. Então no código C Sharp, se a gente quiser acessar aqui as propriedades do form, então form 1 ponto, sei lá, o action, o method,
a gente consegue alterar, manipular do lado do servidor. Já a div, não tem div 1 aqui, a não ser que eu coloque esse atributo Granite Server. Agora, se eu vier no arquivo CS, eu consigo acessar esse elemento e manipular as diversas propriedades dele. Então é isso. Nesse código servidor a gente tem um método aqui de nome pageLoad. Esse método ele é executado toda vez que a página carrega, já é do nome dele aqui. Então toda vez que a página carregar, vai executar esse método. E tudo que eu quiser manipular dessa página eu consigo fazer no lado do servidor no momento que ela carrega. Então vamos executar o projeto aqui só pra gente ver o que a gente consegue fazer. Então tem uma página vazia, não tenho nada aqui. Eu vou colocar fora da div um P, escrever texto HTML. Então se eu vier aqui e atualizar, ele vai aparecer texto HTML. Agora se eu vier no servidor aqui e falar que é div1 inner text vai ser igual a texto servidor. E agora eu tenho que mandar compilar, porque esse aqui é um código C#. Então eu posso vir aqui em build solution. Ele vai dar um build com sucesso aqui. Agora se eu atualizar tem que aparecer os dois. Texto servidor primeiro e texto HTML depois. Foi exatamente isso que aconteceu. Beleza? Então vamos fazer o nosso formulário já nessa página ASPX. Vou pagar o que a gente colocou aqui. Essa div não vai precisar ser acessível. Eu tenho uma coisa também. Para estilizar a página a gente usa CSS. E para definir comportamento de página a gente usa JavaScript. Nesse caso a gente não vai usar nada de JavaScript, só CSS para dar um visual apresentável para a página, né? Então toda vez que a gente quiser manipular estilo, a gente define classe no elemento HTML. Então essa classe aqui vai ser container. E quando a gente quiser manipular comportamento, ou script, JavaScript ou código no servidor, a gente usa o ID. Então essa classe container, vamos adicionar aqui no head uma tag style. E quando a gente vai manipular no style class, a gente define ponto, nome da class, que é container, abre chave e coloca o código do estilo. Aqui a gente vai definir uma largura 450 pixels e vamos deixar o formulário centralizado. Então a gente vai configurar as margens. Margem 0 no topo e embaixo. E para centralizar a gente usa automático na esquerda e na direita. Então ele vai dividir certinho na página. Certo? Então é isso aí. Dentro do container vamos adicionar um título. H1 cadastro de amigos. Beleza. Vamos colocar uma div, definir o estilo dela com a class campo.
Bom, vamos fazer primeiro o HTML para vocês verem como vai ficar lá na tela. Então a gente vai definir uma label, que é o textinho do campo, vai ser o nome. E para imputar dados, a gente usa a tag input de tipo texto, nesse caso, então text. E é isso. Então vamos ver lá aqui na tela como ficou. Aqui ele ainda vai... Preciso compilar, porque eu alterei aqui o código do servidor, né? Eu apaguei o que tinha antes. Então build solution, sucesso, dá uma atualizar aqui. Beleza. Cadastro de amigos, vê que já ficou centralizado aqui na página. A gente tem a label. A label, o comportamento padrão dela é quando a gente clicar em cima do textinho, ele já focar no input que está relacionado. Então, como que a gente relaciona? A gente define como isso é um comportamento, não é um estilo, mesmo que não seja manipulado por JavaScript, mas é um comportamento do próprio HTML. Então a gente define um ID, colocar txt nome. E aqui na label existe uma propriedade chamada for. E a gente coloca o ID do input, que ela vai estar relacionada. Então se a gente atualizar aqui, clicar no nome, ele já foca automaticamente no campo. Mas tá estranho aqui, tá vendo? Eu vou adicionar os outros campos. Então a gente pode só copiar, colar mais dois aqui. Então o segundo vai ser o e-mail. O input a gente pode deixar como txt e-mail. Eu copio e colo aqui no label para ficar relacionada. O terceiro é o WhatsApp. Então aqui vai ser txt WhatsApp. E for também txt WhatsApp. Beleza, vamos ver como ficou aqui. Ó, repara que ficou tudo estranho aqui, desalinhado e tal. Então pra gente definir um padrãozinho que fica mais apresentável, vamos pegar essa classe campo, definir um estilo para ela. Então ponto, o nome da classe, campo, definir um padding, que ele vai adicionar um espaço dentro dessa div aqui, dessa div campo, né? Então ele vai adicionar um espaço em cima, embaixo e dos lados para ficar mais apresentável na página. Vou definir 10 pixels. Se a gente olhar aqui já deu um visual melhorzinho, né? Já ficou mais separadinho. Mas mesmo assim aqui, se você olhar, não está alinhado. Então a gente pode fazer o seguinte: dentro do campo a gente tem todas o input de tipo texto. Então vamos alinhar esse cara. A gente não precisa definir uma classe para ele, a gente pode pegar ele pelo tipo. Então semanticamente a gente pega ponto campo. Dentro do campo a gente tem uma tag, então a gente não põe ponto e nome da tag. Tag a gente só coloca o nome dela direto, sem ponto, sem cerquilha, sem nada. Então um input, entre os colchetes a gente consegue filtrar pelo atributo. Então a gente quer pegar o input onde o type for igual a text e falar para ele que ele vai flutuar para a direita, e a gente vai dar um tamanho para ele, ficar todos do mesmo tamanho, 350 pixels aí. 350 acho que é muito. Não, 350 acho que tá bom. Vamos ver. Beleza. Já ficou alinhadinho
só esse cara podia ficar mais pro meio, né? Então vamos definir aqui que o container, usando essa mesma técnica aí, container, pegar o H1 que tiver dentro de container e falar que o alinhamento do texto é center. Beleza, ficou bem melhor. Agora só falta um botão aqui, né? Então vamos colocar um class campo também para ficar no mesmo padrão. Incluir um input de type submit, que é um botão para submeter os dados do formulário. Então a gente coloca aqui e tem um atributo dele chama title. Cadastrar. Vamos ver como ficou aqui. Vou enviar. Acho que é value. Então, se a gente colocar em cima, ele aparece cadastrar, mas esse é o title. O que aparece aqui dentro é o value. Então o value dele vai ser cadastrar também. A gente atualizar, beleza? Mas ele ficou estranho aqui na esquerda, né? Ele podia ir para a direita também. Então a gente pode aplicar esse mesmo conceito aqui, só que a largura dele tem que ficar padrãozinha dele, pequenininho lá, né? Então a gente pode criar um outro filtro aqui. Então dentro do campo, o input que for do tipo submit, vai ter só esse float right. Beleza, já alinhou aqui. Bom, agora a gente precisa mandar os dados que a gente colocar aqui. Fazer um teste. Se a gente clicar, ele vai submeter, mas não vai acontecer nada com esses dados, porque a gente não está manipulando eles aqui no servidor, certo? Aí que tá. A gente acabou de escrever HTML puro, só que o ASP.NET ele dá pra gente alguns controles que já tem o comportamento de serem manipulados pelo servidor. Então a gente pode substituir esses controles HTML por esses controles ASP.NET. No fundo, o que vai ser renderizado no browser é a mesma coisa. Então, em label, a gente pode substituir por um ASP, dois pontos, label. Aí tem algumas coisas que são obrigatórias. Por exemplo, esse atributo runat. Então a gente precisa colocar ele aqui. Runat server. É a única opção que a gente tem para esse atributo é server. Então ele poderia até vir por padrão já, subentender que um ASP dois pontos label já é runat server, mas sei lá porque ele não faz isso. E esse atributo for, ele muda de nome nesse ASP label. Ele é um Associated Control ID. Então a gente coloca aqui qual que é o ID do controle que está associado, que no caso é esse input txt nome. E o texto dessa label é nome. Então ficou igualzinho. Aqui a gente pode até apagar. Que um input text ele renderiza pra gente uma caixa de texto, certo? No ASP, esse input text se chama ASP text box. Novamente runat server, e o ID é que a gente já definiu antes. Vou manter o mesmo, txt nome.
Apagou o antigo e tá beleza. Nos próximos é a mesma coisa. Então vamos substituí-los. Label aqui vai ser TXT e-mail, TXT e-mail, e o ID do text box TXT e-mail, que é TXT whats, beleza? Pro botão é a mesma coisa. Então o correspondente dele no ASP é o ASP button run at server, e o text dele vai ser cadastrar, beleza. Bom, como a gente mudou aqui, pode dar um build também, porque a gente adicionou o código ASP.NET. Então build solution, se a gente vier atualizar, dá um enter de novo aqui, ficou igualzinho, não mudou nada, nem o estilo, porque embora a gente tenha mudado aqui de input type text para text box, o que é renderizado no HTML é exatamente input type text. Se eu tiver aqui, dar um inspecionar, input type text, então não tem erro. É sempre pensar que um controle que a gente coloca aqui, ASP, ele vai se transformar em HTML no final, e o CSS ele só estiliza HTML. Então a gente tem que pensar sempre no resultado para poder estilizar. Tá pronto. E agora, para a gente manipular os dados, primeiro a gente tem que acessar o banco. Então dentro dessa pasta models, clica com direito, dá um add, new item. Em vez de web aqui, a gente vai selecionar data de dados. Então ADO.NET Entity Data Model, dá um model aqui, o nome do model de, sei lá, cadastro amigos. Add, a gente já tem o banco, então a gente seleciona esse EF Designer from Database, porque o database já existe. Next. Aqui a gente vai configurar a nossa conexão. Então New Connection, Microsoft SQL Server, pode usar sempre essa seleção aqui. Continue. Server Name é onde o nosso SQL está instalado. Então o meu ele está em localhost /SQL Express. Então é isso que eu vou colocar aqui. Localhost /SQL Express. Eu estou usando aqui a autenticação da SQL Server. Então é SA, minha senha, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é isso aí. Então o nosso banco é o cadastro amigo. Então selecionar ele. Beleza? Aqui ele está perguntando se a gente quer colocar no webconfig usuário e senha do banco. A gente põe aqui que sim. E salvar a connection string no webconfig como cadastro amigo GoEntities. O que é isso? Isso aqui é o nome da nossa conexão dentro da aplicação com o banco de dados. Então toda vez que a gente for conectar com o banco de dados de dentro da nossa aplicação, a gente vai usar essa conexão aqui, que é cadastro amigo entities.
Next, seleciona aí qual você quiser, seleciona sempre a última versão. Next, que ele está retornando o que a gente quer adicionar nessa nossa aplicação. As tabelas, no caso a gente só tem só uma, e o nome do model é cadastro amigo model. Tranquilo? Finish. Beleza, que ele vai atualizar e vai mostrar pra gente a estrutura do banco. Demora um pouquinho, às vezes dá. Ontem quando eu tava gravando ele tava dando um erro, nada a ver aí, mas já não era nada demais. Então aqui ele já mostrou pra gente ID, nome, e-mail, WhatsApp, que é os campos da nossa tabela. Então a gente pode fechar. E bom, para acessar o banco a gente poderia colocar o código aqui na página, mas não sei se é muito interessante. Na verdade não é, porque as melhores práticas dizem que a gente precisa colocar código de acesso a dados e uma classe específica para acesso a dados. Então a gente vem na nossa aplicação, criar uma nova pasta chamada DAO, e tudo que for manipular os dados do banco, inserir, selecionar, vai vir nessa da classe que a gente adicionar dentro desse DAO. Então a gente clica com direito, add, class, seleciona aqui class, o nome pode ser amigo, add, então public class amigo, e aqui a gente define os métodos que a gente vai ter nessa classe. No nosso caso aqui a gente só vai ter o de cadastrar por enquanto. Então a gente define public static. Por que static? Para a gente não ter que ficar criando instância dessa classe DAO para poder acessar os dados, já que ele vai por si só abrir e fechar a conexão com o banco, e não tem necessidade da nossa aplicação ficar criando várias instâncias dessa classe. Então public static cadastrar, mentira, aqui a gente coloca o retorno primeiro. Então vamos retornar bool, vai ser true para cadastrou legal com sucesso, e se der algum erro ele retorna false. Então bool cadastrar, cadastrar. O que ele vai receber? O que a gente precisa cadastrar? É um amigo, mas um amigo do tipo da nossa tabela aqui. Então quando a gente configurou o entity, a gente importou essa tabela para a nossa aplicação. Então a gente vai inserir um registro dessa tabela. Então a gente vai dar em models, que é onde está nossa classe, ponto amigo, que é a nossa tabela. Então vai ser um registro de models amigo. Então vai ser aqui amigo, nome. Isso aqui é o parâmetro do método, tá? Então quando a gente for acessar lá da página, pegar os dados, a gente vai ter que inserir aqueles dados dos campos numa variável do tipo models amigo e passar essa variável como parâmetro para esse método cadastrar. Então aqui, para acessar o banco, a gente tem que abrir uma conexão. Toda vez que a gente abre uma conexão, a gente faz o que tem que fazer no banco e tem que fechar essa conexão. O entity, ele já implementa um comportamento desse nas classes de conexão. Então, para a gente não ter que ficar criando a variável, depois dar um dismiss ou alguma coisa assim nessa variável, a gente consegue fazer isso automaticamente usando um using. Aqui, ó,
editei using, lá de novo, using tab, ele já cria a estrutura. O que a gente vai colocar aqui? Ele pede um resource como parâmetro, que no caso é a nossa conexão. Então a gente vai criar uma nova variável aqui de nome conexão, e ela vai ser igual a uma nova instância de conexão. Então quando a gente criou o entity, ele mostrou pra gente qual que seria o nome da conexão que estaria gravada lá no webconfig. Seria models.cadastroamigoentities. Beleza, então aqui eu criei uma variável conexão e ela só vai existir dentro desse user. Então uso aqui a conexão, faço o que eu tenho que fazer no banco. Quando terminar a execução, isso aqui já morre, já fecha a conexão e não fica um monte de conexão aberta com o banco lá, que é o pesadelo de todo o DBA. Então o que a gente vai fazer? Inserir amigo na tabela amigo. Então a gente pega a conexão, que é o nosso banco, ponto amigo, que é a tabela. O que a gente vai fazer nessa tabela? Adicionar um novo registro. Quem que a gente vai adicionar? Ele pede aqui como parâmetro um models.amigo, uma entidade de tipo models.amigo, que é o que a gente tem aqui nessa variável que a gente chegou como parâmetro para o nosso método cadastrar, que é amigo. Então a gente só passa amigo. Inseriu? Ainda não, porque o entity ele trabalha com o conceito de transaction. Então a gente fez um insert aqui, só que a gente tem que commitar. Então conexão ponto save changes. Acabou. Então se ele inserir aqui com sucesso, depois a gente retorna true. Beleza? E como que a gente vai saber se deu algum erro nesse salvamento? A gente usa um try. Então a gente envolve ele inteiro com o try. E aí retorna true. Se der um erro, a gente pega exception erro. A gente não vai tratar nada desse erro, não vai inserir em log nenhum, então a gente simplesmente retorna falso. Certo? Então está completo o nosso método cadastrar. A gente pode fechar essa classe de aula. No AspX, a página tem diversos eventos lá. Por exemplo, esse page load, depois que ela termina de carregar, quando ela é fechada, quando ela é iniciada, e você pode manipular dentro desses eventos o que você precisar. No nosso caso, a gente quer fazer o quê? Quando o usuário clicar nesse botão, a gente quer chamar o método de incluir. Então o que a gente pode fazer? Esse tipo System Page, ele tem todos os eventos possíveis numa página, e um deles é o de quando iniciar. O que a gente precisa? Sobrescrever esse método de iniciar para a gente poder manipular o que a gente quiser. Então a gente digita aqui override, enter, dá um espaço aqui, ele já vai mostrar os métodos que tem para a gente sobrescrever. O que a gente quer sobrescrever é o onInit. Então tá aqui, onInit. Pode apagar isso que vem por padrão. O que a gente quer setar? Que o botão, opa, a gente esqueceu uma coisa aqui, que é definir o ID desse botão para a gente poder manipular ele. Então o ID vai ser igual a btn, que é um botão, cadastrar, que é o que ele faz. Então aqui o btn cadastrar ponto que clique mais igual. O que é esse mais igual? Porque esse clique ele pode ter vários comportamentos. O que a gente está fazendo é adicionar mais um para esse clique. Então a gente coloca mais igual tab.
Então ele vai criar pra gente o btn cadastrar clique, que é o nosso método de cadastrar. Então aqui a gente já pode fazer o que? Criar uma instância do que a gente vai inserir, criar um registro da tabela. Então a gente cria uma variável chamada novo amigo, que ela vai ser igual a uma instância do que? New models.amigo, que é a tabela. Então o novo amigo ele tem as propriedades que a gente definiu lá no banco, que é ID, nome, WhatsApp e e-mail. Então o novo amigo.nome ele vai ser igual ao que? O que a gente inseriu lá no campo nome, que é o txt nome.text. Mesma coisa para as outras propriedades. E-mail vai ser igual a txt e-mail.text. .whats. Opa. Aí, whats igual a txt whats.text. E o ID? O ID a gente definiu no banco como ele é uma propriedade identity. Então ele é automático. Então quando a gente inserir, mesmo sem o ID definido, ele que vai definir pra gente. Se a gente definir aqui no código, vai dar erro na hora de inserir, porque no banco está configurado que é ele que vai gerenciar isso. Então aqui, beleza. Para inserir no banco, a gente precisa chamar o método cadastrar que a gente definiu na classe DAO. Então é DAO.amigo, que é a classe, ponto cadastrar, que é o método. E a gente vai passar quem? Novo amigo. Isso aqui, lembra que ele retorna verdadeiro ou falso, né? Então a gente pode criar uma variável bool cadastrado. Se foi cadastrado, se der o cadastro aqui com sucesso, aqui vai ser verdadeiro. Se der um erro no cadastrar, vai ser falso. Aí a gente verifica. Se cadastrado, a gente faz alguma coisa. Se não, a gente faz outra. O que é esse alguma coisa? A gente pode mostrar uma mensagem na tela. Então embaixo desse campo aqui, a gente pode pôr um P, definindo esse P um controle ASP literal, que ele vai renderizar só texto, não é controle nenhum. ASP literal, Lunat server, opa, server, e o ID dele vai ser LP de literal mensagem. Beleza. Então aqui no servidor a gente fala que é o seguinte: LT mensagem, quando for cadastrado com sucesso, ponto text vai ser igual a esse novo amigo ponto nome, mais a gente vai concatenar o nome do amigo com a mensagem. Esse cadastrado, a gente não sabe se é homem ou se é mulher, né? A gente não tem um campo sexo ali para poder diferenciar. E se não foi, esse aqui alteração. Se não foi, a gente fala que ocorreu um erro ao cadastrar o amigo. Então a gente coloca a mensagem: ocorreu um erro ao tentar cadastrar e o nome do amigo aqui. Beleza? Acho que é só isso. Testar. Então build solution, ou se quiser usar um atalho aí é Ctrl Shift B. Aqui que eu já tinha dado o build, então deixa eu dar um espaço aqui, Ctrl Shift B. Beleza. Então se a gente atualizar aqui,
visualmente vai estar igual, do jeito que tá. Então vou incluir aqui adriano@gmail.com. Opa. E o WhatsApp, sei lá. Beleza. Cadastrar. Tem que aparecer mensagem aqui. Beleza, o Adriano foi cadastrado com sucesso. Será? Vamos dar um select lá na tabela para ver o que aconteceu. Tables, amigo, select. Tá aqui, o Adriano, guiadão. Se der erro, como que daria um erro aqui? Por exemplo, o telefone ser muito maior, que a gente definiu como 13 o máximo lá, né? Então se eu colocar um monte de coisa aqui, ele vai dar um erro. Então vou colocar um Weber, Weber@gmail.com. Com esse número grande aqui, ele tem que dar um erro. Então se eu tentar cadastrar, correu um erro, eu vou tentar cadastrar o Weber. Então vamos pôr um número certo aqui. Beleza? O Weber foi cadastrado com sucesso. Vamos ver. Verdade. Tá aqui. Então é isso aí. Não sei se ficou claro aí. Se ficou alguma dúvida, vocês mandam pra mim. E fechou. É nóis.